Então é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também neste caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus numa só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então a gente observa aqui, tá, nesse pedacinho, a gente só vai ler esse iniciozinho, esses 2 parágrafos, mas a gente já deixa aqui a recomendação para um entendimento melhor, né, que possa fazer a leitura completa. É o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, instruções dos espíritos, o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então vamos fazer a nossa prece, elevando a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, os nossos pensamentos, os nossos corações, envolvidos, Pai amado, nesse nosso momento do início do estudo que é o Espiritismo. Te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, desses amigos espirituais, do nosso irmão maior Jesus, para que nós juntos aqui possamos estar envolvidos e com as mentes bem abertas para o entendimento hoje da lição, da continuação da lição do Padre. Que cada um de nós, amigos encarnados e desencarnados, possamos refletir sobre um pouquinho as perguntas, as dúvidas, as interrogações desse nosso amigo e que nós aqui possamos sentirmos assim saciados também nas nossas dúvidas. Que a tua presença possa estar aqui a nos envolver os nossos lares, os nossos familiares, enfim, aonde quer que nos encontremos, que a tua luz possa estar brilhando neste momento, irradiando amor, tranquilidade, serenidade a todos nós. Peço também o envolvimento neste momento, Pai, a nossa amiga Vânia, que irá trazer o estudo para todos nós aqui presentes. Que ela possa estar intuída e envolvida pelos bons amigos espirituais e que as suas colocações possam ser de fácil entendimento para todos nós. E que ao final, Pai, possamos sair bem mais esclarecidos do que aqui chegamos. Que a tua doce paz nos envolva e te pedimos assim, que possamos dar por iniciado nesta noite o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Vânia, minha amiga, só levantar a mãozinha que eu estou te passando. Uma boa tarefa, que Jesus te abençoe. Bom, então a gente vai começar lá na terceira pergunta do Padre, lá no meu livro, na página 106, que o Padre pergunta assim para Kardec. O Padre vem falando sobre as ações que Kardec mostrou para ele, né, da igreja com o Espiritismo. Então o Padre fala assim: todo homem sensato deplora esses excessos, mas a igreja não poderia ser responsável pelos abusos cometidos por alguns dos seus membros pouco esclarecidos. Aí Kardec pergunta assim, responde, fazendo uma série de questionamentos, assim ao Padre: eu concordo, mas são membros pouco esclarecidos os príncipes da igreja? Veja a pastoral do bispo de Argel e alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o auto de fé de Barcelona? E a gente sabe, né, dando uma paradinha aqui, porque ele vem falando sobre o auto de fé de Barcelona, é importante a gente falar sobre isso. A gente sabe que aquelas pessoas que desejam ser padres, elas estudam muito sobre
religião, sobre os princípios religiosos, sobre esses aspectos religiosos em todas as suas vertentes, né? Eles são estudiosos, são grandes estudiosos. Então, que Kardec rebate a ideia do padre quando ele fala que as pessoas que tomavam determinadas posturas em relação ao espiritismo eram pessoas pouco esclarecidas, né? E Kardec responde bem, mas como pouco esclarecido? Não são pouco esclarecidos, né? Então, quando ele fala, veja a pastoral do bispo de Argel e alguns outros, não foi um bispo que ordenou o Auto de Fé de Barcelona? Aí tem uma nota da editora que vem falando sobre o Auto de Fé de Barcelona, né, que diz assim: o chamado Auto de Fé de Barcelona foi a destruição pelo fogo de 300 volumes de obras espíritas que o escritor e editor francês Maurice Lachatre, que se refugiara naquela cidade após ser condenado a 5 anos de prisão pelo governo de Bonaparte III, por haver publicado o Dicionário Universal Ilustrado, solicitar a Kardec para vender em sua livraria e fazer uma propagação do espiritismo. Então ele foi para lá fugido, né? E ele solicitou a Kardec que mandasse alguns livros para que ele pudesse vender lá em Barcelona. E ele continua: os livros, ao passarem pela alfândega de Barcelona e terem os respectivos impostos alfandegários pagos por Lachatre, né? Então eles não entraram de forma ilegal, eles entraram de forma legal, foram retidos para que o bispo da cidade, Antônio Palau e Termes, os examinasse e permitisse a sua liberação. Após ler um exemplar de cada obra e considerar que elas eram imorais e contrárias à fé católica, o bispo sentenciou que os livros fossem confiscados pelo Santo Ofício e queimados. Assim, às 10h30 do dia 9 de outubro de 1861, no bairro de La Ribera, na esplanada da cidade de Barcelona, no mesmo lugar onde os criminosos condenados à morte eram executados, em uma cerimônia presidida por um padre que tinha uma cruz em uma das mãos e uma tocha na outra, 300 livros espíritas de Kardec e de outros autores foram destruídos pelas chamas. A igreja conseguiu acabar ali com os livros, com o objeto, né? Com o objeto, mas ela não conseguiu matar a ideia. A ideia espírita, a ideia da doutrina espírita, sim, Eduardo, estou falando do Auto de Fé de Barcelona. A ideia que a doutrina espírita nos traz, essa ideia não foi queimada. Eles queriam queimar o livro, porque na ideia deles, se as pessoas lessem aqueles livros, elas poderiam aderir a essa nova doutrina, né? Então o que eles fizeram? Eles queimaram. Mas tudo que é proibido é muito mais desejado. As pessoas começaram a ficar, creio eu, né, que devo ter ficado, mais curiosas a respeito daquilo. O que tinha aquilo de tão ruim que ninguém poderia ler, precisaria ser queimado? Então, a ideia da doutrina espírita, a propaganda em relação à doutrina espírita, a divulgação em relação à doutrina espírita, ganhou muito nesse momento, né? Porque eles não conseguiram acabar com a ideia, eles não conseguiram acabar com a divulgação da doutrina, pelo contrário, eles alavancaram essa divulgação. E aí Kardec continua falando assim para o padre: a autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se ela tolera sermões indignos do púlpito evangélico, se ela favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe de cidadãos, se ela não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque ela as aprova. Se eu aceito determinados princípios, é porque eu aprovo. Se eu não contesto as ideias, é porque eu aprovo. Não é o velho ditado que diz: quem cala, consente. Se eu fico calado diante de uma ideia, é porque eu aprovo aquela ideia. Se eu não aprovo uma ideia, eu vou pensar, eu vou analisar, eu posso não responder na hora, mas eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou estudar, eu vou procurar entender melhor o
o que aquela ideia quer nos trazer, e eu vou expor a minha opinião a respeito daquilo. Agora, se eu não aponto nada, se eu não tenho um senão, se eu não aponto nada em relação àquilo que está sendo trazido para mim, é porque eu aprovo aquela ideia. Eu aprovo aquele trabalho. Eu aprovo aquilo que estão querendo me passar. Então, o que Kardec coloca. Se ela tolera tudo, né? Se ela tolera tudo, é porque ela aprova. Se ela tolera as perseguições, se ela estava tolerando as perseguições exercidas em nome de uma religião, é porque ela estava aprovando aquele comportamento. E ele continua assim: em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que retornavam a ela, forçou-os a refletirem pela violência e natureza de seus ataques. Ela ampliou a discussão e levou-a para um novo terreno. O espiritismo era uma simples doutrina filosófica. Foi a própria igreja que o ampliou, apresentando como um inimigo perigoso. Foi ela, enfim, que o proclamou uma nova religião. Foi uma falta de habilidade, mas a paixão não raciocina. Um livre pensador. O Senhor proclamou há pouco tempo a liberdade do pensamento e da consciência e declarou que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como outra qualquer, porque ele não pode gozar de liberdade que o Senhor concede a todas as... Porque ele não pode gozar da liberdade que o Senhor concede a todas as outras crenças. Aí Kardec responde: certamente cada um é livre para crer no que lhe agrada, ou de não crer em nada, e nós não perdoaríamos mais uma perseguição contra aquele que crê no nada após a morte do que se encontra um carismático de uma religião qualquer. Combatendo o materialismo, nós atacamos não os indivíduos, mas uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é um flagelo social que se generaliza. A crença de que após a morte tudo se acaba para o homem e de que toda solidariedade cessa juntamente com a vida leva-o a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito dos outros como um absurdo. Daí a máxima: cada um por si durante a vida, já que não há nada além dela. A caridade, a fraternidade, a moral, em uma palavra, não tem nenhuma base, nenhuma razão de ser, porque nos constrangemos, nos incomodamos, sofrer privações hoje, quando amanhã talvez não seremos mais nada. É essa a crença que o materialismo me traz, né? Porque olha só, se eu não acredito em nada, se eu não acredito numa vida após a morte, se eu acho que com a morte do corpo físico tudo se acaba, tudo termina, então, para que eu vou me esforçar em fazer alguma coisa, se tudo vai acabar ali? Se nada vai continuar? Por que eu preciso me esforçar em ser fraterno? Por que eu preciso me esforçar em ser uma pessoa compreensiva, uma pessoa fraterna, uma pessoa solidária? Por quê? Por que eu vou me preocupar com o amanhã, se eu não sei se amanhã eu estarei aqui para usufruir de tudo que eu posso usufruir agora? Então eu não vou me preocupar com nada. Então, se eu não tenho que me preocupar com nada, para que eu vou ser bom? Para que eu vou fazer o bem? Se nada disso vai restar para mim? Se tudo vai acabar ali? Por que eu vou tentar melhorar? O que leva um homem, uma mulher, um ser humano, né, na busca de ser melhor? O que leva ele a ser melhor? Porque ele tem sempre a esperança de que, se ele for melhor, as coisas também serão melhores para ele. Inconscientemente é maneira de falar, modo de falar, porque a lei divina está lá gravada na nossa consciência. Mas inconscientemente eu vou buscar, por interesse ou não, eu vou buscar fazer o bem porque eu quero que aquele bem retorne para mim. Então eu vou ajudar a uma pessoa porque na hora que eu estiver precisando, eu acho que aquela pessoa vai me ajudar. Na verdade, eu faço as coisas, mesmo materialista, eu sendo totalmente materialista, mas se eu faço bem esperando que o outro me dê em troca,
Eu estou querendo fazer alguma coisa para que eu possa receber depois. Mas se ao morrer, com a morte do corpo físico, tudo se acaba, nada disso vai ficar marcado para mim, nada disso vai representar absolutamente nada para mim. Então a pessoa pode pensar duas vezes, por que ela vai ser boa? Né? Por que ela vai ser boa? Né? Uma pessoa conhecida minha, ela costumava dizer assim, hoje em dia não diz mais isso, né? Mas ela costumava dizer assim, ela chamava Jesus Cristo de JC. Então ela dizia assim, JC foi bom e morreu na cruz, por que eu vou ser bom? É a ideia do materialismo, não é? Se ele foi tão bom e morreu na cruz, ele foi incompreendido, por que eu, um réis mortal, que não tenho a envergadura de Jesus, eu vou precisar ser bom também? É a ideia do materialista, né? Exato. O Soldado Universal diz assim, a pessoa faz esperando algo em troca, e a outra pessoa diz, o tal do Deus lhe pague. Porque está lá na consciência da gente. A lei de Deus está gravada lá na consciência da gente. Então, mesmo nos atos, né? Nos atos mais bárbaros que uma pessoa possa cometer, não é possível que em algum momento da sua consciência, da sua trajetória, no momento da sua consciência, no momento em que ele está sozinho com ele mesmo, com a consciência dele, que aquilo não repercuta de alguma forma. Que ele não tenha essa ideia de alguma forma, essa ideia de Deus, chame ele de Deus, chame ele de Alá, chame ele de Jeová, chame ele do que ele quiser chamar, mas dessa essência maior, dessa divindade maior, desse ser maior, que vai traçando os limites das suas ações, né? Então, se eu não acredito em mais nada além daquele momento, o que vai resolver? O que vai resolver? Para que eu preciso, né, de me melhorar? Por que eu preciso de lutar por determinadas coisas? Por que eu vou precisar compreender o outro? E é muito difícil e muito curioso ao mesmo tempo. Eu passei por uma experiência há alguns anos atrás e que eu não era espírita ainda, tá? Eu estava naquela fase de saindo da Igreja Católica buscando alguma coisa, que eu não sabia o que era exatamente, mas eu buscava alguma coisa. Quando eu passei por essa situação, que a partir daí eu comecei a pensar, comecei a buscar de uma outra forma. Meu pai havia falecido já há alguns anos e ele foi enterrado num jazigo de família, no jazigo da família. E uma outra pessoa da família faleceu, né? E e seria enterrado também nesse mesmo jazigo familiar. Então precisaria de se fazer a exumação do corpo do meu pai para que o corpo da minha tia pudesse ser sepultado naquele jazigo. E quem estava, né, assim, naquele momento no cemitério, que estava assim próximo, né, ali do momento, que seria ligado ao meu pai, era responsável pelo meu pai, e uma dessas pessoas da família, né, direto, teria que estar presente para realizar aquela exumação. Estávamos eu, a minha irmã e um tio. Nós estávamos os três lá. E aí o meu primo disse que ia precisar fazer a exumação do corpo do meu pai, mas que nós precisaríamos estar presentes. Então nós fomos. Eu não cheguei perto, eu fiquei sentada assim distante, de longe. Eu não me senti confortável de chegar perto ali da beira do túmulo e fazer a exumação do meu pai. Não me sentia nem um pouco confortável. Como também não sei se eu me sentiria hoje em dia. Eu acho que eu também não me sentiria, mesmo com conhecimento da doutrina espírita, eu não sei se eu me sentiria bem ali naquele momento, né? Então eu fiquei mais distante. A minha irmã também ficou um pouco distante. E esse meu tio, que era uma pessoa muito religiosa, ele era católico, eu venho de uma família toda católica, ele participava de pastoral, de diversos pastorais na igreja. E ele fez assim, não, pode ficar você sentada aí que eu acompanho lá toda a exumação. Fiquem vocês duas aí que eu vou para lá. E assim ele fez. Assim ele foi lá para a beira do túmulo para poder fazer a exumação do corpo do meu pai. E o que estava lá o funcionário do cemitério fazendo? E ele foi retirando os ossos, né, que estavam lá misturados com os restos de madeira, de alguma coisa lá, que eu não lembro mais o que é.
E ele ia retirando aquilo, ia colocando assim do lado, na calçada, ao lado do túmulo. E eu estou sentada lá, parada, né? Sentada lá quieta, olhando de longe. De repente ele me vem com uma lata grande, de 20 litros, que eu acho que daria ali, acho que era uma lata de manteiga ou de margarina, não sei bem, mas que davam ali mais ou menos uns 20 litros de água, eu acho, um pouco menos. Ele vem com aquela lata, ele foi pegar numa torneirinha próxima, uma bica próxima, vem com aquela lata, pegou aqueles ossos, com exceção do húmero, que é um osso grande, mas pegou aqueles ossos e jogou ali dentro e começou a lavar. Sabe quando a gente lava feijão, arroz, lavando grão dessa forma? Ele começou a lavar e de repente ele escorreu a água, foi até a torneira, botou mais água. Ele não estava fazendo aquilo por mal, claro que não. É a profissão dele, é o dia a dia dele, é a rotina dele. Né? Mas esse ato dele pegar os ossos que pertenceram ao meu pai, colocar dentro de uma lata, lavar e depois pegar e lavar e depois estendeu todos eles em cima de um papel para que eles pudessem secar, etc e tal, eu comecei a pensar assim: não é possível que a pessoa que me deu vida, a pessoa que me educou, que me formou, que acompanhou toda a minha formação, né? Que me passou valores, que me passou amor, que me passou uma série de coisas que, graças à ação dele na minha vida, eu sou a pessoa que eu sou hoje em dia, eu penso da maneira que eu penso, eu me consegui, né, chegar ao final da minha vida acadêmica, trabalhar com uma pessoa honesta, etc. e tal. É impossível que essa pessoa que me formou, que me educou, que me transmitiu valores, que me deu amor a vida inteira, seja resumido a uma quantidade de ossos ali, que não tenha mais nada daquilo. Não é possível. Deve existir, eu pensava comigo, deve existir alguma coisa muito maior do que isso. Não é possível que esse ser que me amou, que me formou, que fez tudo por mim, termine ali com aquela quantidade de ossos sendo lavados e sendo expostos ali ao sol para secar. Então, a partir daí, a partir desses questionamentos, a partir da minha visão ali, né, eu fiquei parada, eu me lembro perfeitamente que eu fiquei parada, olhando. Eu falei, não é possível. Não é só isso, não pode ser só isso. Ele não pode ter se resumido a apenas isso. Não é só isso. Tem que ter alguma coisa além. Eu não sabia o que era, o que teria, né? Mas tem que ter alguma coisa além disso. Não pode ser isso. Não pode ser somente isso que está aí. E a partir daí é que eu comecei a procurar, eu comecei a buscar, eu comecei a ler, né, muitas coisas, eu comecei a buscar uma série de coisas e fui me encaminhando, né? A vida foi me encaminhando para a doutrina espírita. Então, esse momento para mim foi um momento muito, muito marcante, porque é exatamente isso que eu pensei: não é possível. Não é possível que ele tenha se resumido a esse monte de ossos que estão sendo colocados ali. Se você tem uma visão materialista do aqui e agora, você olha aquilo ali e você pensa: acabou, encerrou, é o nunca mais. É o adeus, é o nunca mais. É você achar que aquela pessoa não tem mais representação para você, não tem mais influência nenhuma para você, não tem mais nada para te oferecer. Né? É você achar que acabou ali, acabou, eu não vejo mais, eu nunca mais eu vou ver, eu nunca mais eu vou encontrar. E tem uma frase de um orador espírita aqui do Rio de Janeiro, que também já é desencarnado, Luiz Carlos Mileco, que ele tinha um programa, não sei se ainda tem, não sei se a Esplebe ainda faz isso, mas eles tinham um trabalho que eles têm um número telefônico, uma linha telefônica que era chamada de Telecristo. E quando você ligava para lá, eles tinham sempre mensagem, cada dia tinha uma mensagem. Né? Eu sei que era lá na Esplebe, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, porque o Mileco ele era cego, ele não tinha visão, ele desenvolveu um trabalho muito grande para os deficientes visuais.
E você ligava para lá e tinha uma mensagem, tinha mensagens gravadas. Ele falava uma mensagenzinha, ele pegava um texto, falava uma frasezinha e desenvolvia uma mensagem pequena naquilo ali. Uma coisa pequena, coisa de você pegar o telefone, escutar aquilo que nem 5 minutos e era aquilo, né? Então todo dia eles colocavam uma mensagem nova. E uma das mensagens que ele colocou, e que ele dizia assim, a grande fatalidade do amor é o reencontro, aqui ou em qualquer parte deste universo. Se houve amor, haverá reencontro. Se não houver reencontro, é porque não houve amor. Então, tudo isso, eu nessa época desse assunto que eu relatei agora para vocês, eu já conhecia esse trabalho do Meleco, eu não sabia que era ele, nem sabia de quem era. Eu sabia que de vez em quando eu pegava o telefone e ligava para lá para ouvir a mensagem do dia, né? E aí, na mesma hora, eu pensei isso. Não é possível que todo o amor que tenha sido devotado acabe aqui, acabe com isso que eu estou vendo aqui. Há alguma coisa muito maior do que isso. Né? Deus não colocaria na minha vida uma pessoa que foi tão importante para nada. Não colocaria alguém para orientar a minha caminhada, orientar os meus passos, para nada, para tudo acabar em pó. Então, há de ter alguma coisa além disso. E quando você para pensar que há de ter alguma coisa além disso, então você começa a entender que o que você está fazendo hoje, você vai colher amanhã. Que hoje você está colhendo aquilo que você fez ontem. Nós não somos os construtores das nossas próprias experiências. Nós construímos as nossas experiências. Nós construímos a nossa vida, o nosso dia a dia. Com as noções de ontem, com as noções e com as ações de ontem, nós construímos o nosso hoje. E hoje nós estamos construindo a nossa existência futura. Então eu preciso entender, é importante que eu possa entender que aquilo que eu estou fazendo não termina em nada, não acaba em nada, não vai chegar a ponto nenhum. Em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, nas ações mais diretamente ligadas ao nosso próximo, né, diretamente ligada à pessoa que está do seu lado, ao companheiro, aos filhos, à família, aos amigos que fazem parte da família também, não é a família consanguínea, mas é a família espiritual que nós temos, né, e todas as outras pessoas que nós não imaginamos. A gente não imagina, quando você dá um sorriso para alguém, quando você esboça um sorriso para alguém no meio da rua, você não imagina o que você pode estar construindo ali naquele momento. Quando você estende a mão para alguém, quando você oferece um pão, quando você oferece um copo d'água, você não imagina o que você pode estar conquistando para você naquele momento. Vocês lembram do filme sobre a vida de André Luiz? Que no final, aquela paciente, que todos chegavam lá no final, que não podia pagar, e às vezes ele até reclamava de atender, né? Porque ele estava correndo, etc e tal, né? Que ele atendia gratuitamente a ela. E no final, quem é que rezava por ele? Quem é que o mantinha nas orações? Era aquela pessoa. Então eu não sei se a pessoa que está ao meu lado, não importa quem ela seja, ou que cargo ela ocupe, isso não tem importância alguma. Eu não sei o que eu estou conquistando, o que eu estou construindo com as pessoas que estão à minha volta. Eu não sei o que eu estou construindo quando eu dou um sorriso, quando eu desejo um bom dia, quando eu desejo um bom trabalho, né? As pessoas. Vocês já pararam para pensar? Experimente fazer isso. Se você está num lugar, entra no mercado, você entra no ônibus, você entra na padaria, né? De quem menos você espera, você está recebendo. Deseja um bom dia. Depois de você ser atendido, deseja um bom dia. Sabe? Muito obrigado, um bom dia de trabalho para você. Né? Muito obrigado, um bom dia de trabalho para você, meu amigo. Um bom dia de trabalho para você, companheiro. Quantas vezes a gente recebe um sorriso de volta, um sorriso tão grande, entende? Porque você desejou um bom dia de trabalho. Quantas vezes você, ao descer do ônibus, você deseja, agradece ao motorista, deseja um bom trabalho para você, vai com Deus, que Deus te acompanhe, né?
Ele está ali trabalhando, ele está ali exercendo a sua função. Mas a gente não gosta de receber um obrigado, a gente não gosta de receber um sorriso, a gente não gosta de receber carinho. As pessoas que estão à volta da gente também querem receber carinho. Então, se eu entendo, né, a minha função de espírito, se eu entendo o que é o espírito, o que é essa centelha, o que é esse ser inteligente, se eu entendo isso, se eu consigo entender a responsabilidade do espírito, eu vou começar a rever as minhas atitudes. Se eu entendo que ele tem uma vida, que a vida, que essa centelha universal, que essa alma, ela vai sobreviver à morte do meu corpo físico, eu vou começar a tomar conta já das minhas atitudes, das mais banais que sejam, das mais simples. Você quer ver uma coisa bem simples? Você vai lavar louça, você vai escovar o dente e deixa a torneira aberta, né? A água está escoando. Você pode dizer assim, não vou viver muito tempo mesmo, né? Que me importa que o planeta esteja passando por essa dificuldade toda, né? Eu não vou viver muito tempo mesmo. Eu tenho uma maneira de pensar, então eu deixo a água escoar à vontade. Agora, se eu parar para pensar, né, que esse planeta ele está se transformando, ele está com as suas dificuldades, mas ele está se transformando. E se aquilo que eu estou abusando do uso hoje, amanhã será um elemento de falta para mim? E se eu parar para pensar que eu posso renascer, né? Eu vou renascer, eu posso renascer e passar por toda essa crise de falta daquela substância, com certeza a minha atitude ao lavar a louça, ao lavar a roupa, ao utilizar a água, no desperdício da água, a minha atitude vai ser diferente. Né? A minha campanha pelo ecologicamente correto, né, com certeza vai ser diferente. Porque eu não estou deixando um planeta para os meus netos, eu não estou deixando um planeta para os meus sobrinhos, para os sobrinhos netos ou para os netos do meu vizinho. Eu estou deixando um planeta que eu vou voltar a utilizar em algum momento. Eu vou voltar a utilizar esse planeta em algum momento. Então, quando eu penso que eu vou voltar a utilizar esse planeta, a minha atitude em relação a uma coisa simples, né, que é a coleta de lixo, a separação do lixo, a utilização da água, a minha atitude começa a se tornar diferente. Eu começo a ter uma preocupação maior, né, de separar o lixo, da reciclagem do lixo, de evitar o uso indiscriminado do lixo. Né? De quanta coisa eu posso reutilizar e não sufocar o planeta com todas essas substâncias que a gente vai descartando. Né? É a responsabilidade, como a Heloísa colocou ali, é a responsabilidade. Eu desenvolvo a minha responsabilidade, eu desperto a minha responsabilidade. Agora eu vou despertar essa responsabilidade quando eu entendo que a morte do corpo físico, do meu corpo físico, não acaba com o meu espírito. Que o meu espírito acabou ali. Que existe a sobrevivência da alma. Que eu sobrevivo a isso. Né? Então, quando eu tenho a ideia não materialista, quando eu tenho a ideia espiritualista, quando eu tenho a ideia espírita, né, eu percebo a importância da mudança do meu comportamento, a mudança das minhas atitudes diante de mim mesmo, diante do próximo, diante do vizinho, diante do bairro, da cidade, do estado, da sociedade de uma maneira geral. Aí eu vou entender a minha responsabilidade. Eu, sendo materialista, eu não vou ligar para isso. Eu vou dizer, mas para que eu vou me preocupar? Né? Como nós falamos, para que eu vou me preocupar? Eu vou morrer daqui a pouco, daqui a alguns anos eu vou morrer, não vou virar semente, por que eu vou me preocupar com isso agora? Né? Não tem razão de ser. Então, essa ideia que a doutrina espírita nos traz, né? Essa ideia que a doutrina espírita traz para a nossa reflexão, né? Essa ideia da sobrevivência da alma, lá no Alto de Fé de Barcelona, não conseguiu ser queimada.
Eles queimaram os livros, achando que a queima do livro não iria divulgar isso. Mas essa ideia não foi queimada, essa ideia não foi destruída, né? Isso não acabou, né? Isso não acabou, isso não foi destruído. Então nos leva a refletir, nos leva a encarar de frente qualquer situação da nossa vida do dia a dia e entender por que nós passamos por determinadas situações da vida do dia a dia. Com tristeza, com saudade, muitas vezes com choro, mas entendendo, né, por que aquilo está acontecendo com a gente. Porque resignação é diferente de acomodação. A resignação, ela é o resultado da compreensão que eu desenvolvo. Resignar-se não é ficar acomodado, não é sentar em cima da dor e chorar, ou achando que eu mereço. Não, resignar-se é você compreender a dificuldade que você passa, mas mesmo assim você lutar para modificar o quadro pelo qual você passa. Mas sem revolta, sem provocar qualquer tipo de distúrbio, né? E é o que o Kardec vem colocando nesse diálogo com o padre, né? Que ele vem falando assim, ele diz assim: a crença de que após a morte tudo se acaba para o homem e de que toda a solidariedade cessa juntamente com a vida leva a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito dos outros como um absurdo. Daí a máxima, cada um por si durante a vida, já que não há nada além dela. Mais à frente ele continua assim: a negação do porvir, a simples dúvida sobre a vida futura são os maiores estimulantes do egoísmo, que é a fonte da maioria dos males da humanidade. É preciso muita virtude para não escorregar na ladeira do vício e do crime, sem outro freio além da força da vontade. O respeito humano pode moderar o homem do mundo, mas não aquele para quem o temor da opinião não existe. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não cessa no túmulo, ela muda, assim, o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria muito tempo. Mas como a sua realidade é incontestável pela experiência, é dever propagá-la e combater a crença contrária do próprio interesse da ordem social. É o que faz o espiritismo, o que faz com sucesso, porque dá provas e porque definitivamente o homem prefere a certeza de viver e poder viver feliz em um mundo melhor, como compensação das misérias deste mundo, a crer estar morto para sempre. Porque lá no fundo, a gente quer isso, a gente busca isso, a humanidade busca isso, desde lá dos primórdios, desde lá de trás, desde lá da Idade Média, com os alquimistas. O que os alquimistas procuravam o tempo todo? Eles buscavam o elixir da longa vida, que é a vida eterna. Ninguém queria morrer, queria viver eternamente, né? E a pedra filosofal, que em qualquer coisa que tocasse, transformaria o objeto lá, a substância do objeto, em ouro, né? Então eles queriam o poder, o ouro representa, está aí exemplificando o poder, e queria a vida eterna, a felicidade e consequentemente a vida eterna, ou a vida eterna e consequentemente a felicidade. Então essa busca, a busca por esses elementos é antigo no homem. É antigo no homem, porque é do espírito. É do espírito. Ele quer sempre o melhor. Ele busca sempre o melhor. Agora, quando ele não tem essa consciência, ele busca o melhor para si dentro dos moldes do egoísmo. Ele quer para ele não quer dividir para o outro. Agora, quando ele tem essa noção, né, de que ele é imortal, de que ele vai precisar acertar determinados aspectos da sua vida de espírito imortal, ele começa a pensar duas vezes. No outro dia, conversando com uma pessoa amiga, eu dizia o seguinte: olha só, se você vai falar, por exemplo, de perispírito para um leigo, vamos supor que uma pessoa leiga venha perguntar para você o que é perispírito. Se você vai falar sobre perispírito para ele, de que é formado, quais as camadas que tem, o que serve, etc. e tal, ele vai entender aquilo e tudo bem.
Mas se ele tem a noção do que é o espírito, se ele tem a noção da vida espiritual, se ele tem a noção, se ele consegue compreender que as suas atitudes vão impregnar aquele perispírito, os seus pensamentos, as suas atitudes vão impregnar aquele perispírito, e que esse perispírito vai servir de modelo, de molde, como a gente queira chamar, mas de guia, assim, no sentido de coordenar, de orientar uma próxima encarnação dele, então ele começa a repensar 2 vezes sobre as atitudes que ele tem, né? Sobre as ações que ele tem. E isso só a doutrina espírita nos traz, né? Combatida, ela foi e ela vai ser, de uma certa forma ou não. Hoje, já muito menos do que a gente via na época de Kardec ou alguns anos atrás. Né? Pela própria divulgação, pela maneira como é divulgada, através de filmes, através de novelas, através de livros, através de seminários, através de uma série de situações que nós vivenciamos isso, nós participamos de muitas delas, né? Do rádio, da TV, do cinema, etc. e tal, ela já tem uma outra conotação. Em alguns lugares, quando nós começamos com esse trabalho pela internet, em alguns lugares, as pessoas, brasileiros, geralmente brasileiros fora do Brasil, eles não tinham nenhum tipo de material que eles pudessem trabalhar para poder divulgar, estudar a doutrina espírita onde eles estavam. Ele muitas vezes não tinha o livro e não tinha essa facilidade que a internet hoje em dia tem, né, de diversos sites, com download de diversos livros. Não existia isso da maneira como existe hoje. E quantas pessoas escreviam, lá no começo do Espiritismo.net, quando ainda era IRC Espiritismo, quantas pessoas escreviam pedindo material, né, pedindo alguma coisa que pudesse auxiliar para estudar. E uma amiga uma vez nos trouxe um depoimento, que eu achei, 2 depoimentos que eu escutei e que eu fiquei assim, muito impressionada também. Essa amiga trouxe depoimento eu não me lembro de que país era, a pessoa estava num determinado país e ela não tinha nada para estudar. Então ela só tinha o Evangelho. Era um grupo de 6 ou 7 pessoas que queriam estudar, mas só tinha um livro, só tinha um exemplar. Então o que eles faziam? Eles pegavam um trecho do Evangelho, né? Copiavam, cada semana uma pessoa ficava responsável, copiava aquele trecho para o número de pessoas que tinha. Se fossem 10 pessoas no grupo, copiava aquele trecho 10 vezes, né? Datilografava, batia, não sei como é que fazia, qual era a possibilidade que tinha. Mas reproduzia aquele texto, aquele pequeno texto, 10 vezes, ou o número de pessoas existentes no grupo, para que todos pudessem ter aquele texto, levar para casa, ler, estudar, para na semana seguinte eles poderem sentar e debater aquelas ideias ali, estudar aquelas ideias ali. Hoje em dia a gente já tem isso mais facilitado, né? E o outro depoimento que para mim também foi muito, muito interessante foi num congresso espírita em Goiânia, há muitos anos atrás. Nós estávamos participando e foi na época que estavam organizando, eu acho que eu já falei isso aqui, não sei se aqui, mas já comentei sobre isso. Estavam organizando o Congresso Internacional que iria se realizar na Guatemala. E o representante da Federação Espírita da Guatemala, estava presente e relatando as dificuldades que eles tinham naquele momento no país para poder estudar a doutrina espírita, como eles eram perseguidos ainda. A ponto de havia um centro de convenções em que foi reservado para que o congresso se realizasse ali, e como foi difícil para que eles pudessem manter aquela reserva, porque adeptos de outras religiões não queriam que aquilo acontecesse ali. Né? Então, quanto foi difícil. E ele dizendo que as pessoas, muitas vezes, para assistir uma reunião de 1 hora, chegavam a caminhar até 24 horas entre a sua residência e o local onde a reunião iria acontecer. 24 horas andavam com crianças no colo, com bolsas, com mochilas, com alimentos, andavam com tudo. 24 horas. Para assistir uma reunião de 1 hora e depois voltar caminhando mais aquele tempo outra vez até chegar à sua residência. Então, toda essa dificuldade que Kardec vivenciou lá no momento dele, lá na época dele,
ainda pode existir, em alguns locais ainda pode existir, que a gente não tem, exatamente, Lisa, lembra os primeiros cristãos, né? A gente não tem essa ideia, porque nós não vivenciamos isso. Né? Nós não vivenciamos isso. Eu moro numa rua aqui no Rio de Janeiro, em Vila Valqueire, que em frente à minha casa tem um centro espírita, e eu andando mais um quarteirão tem outro centro espírita. É só eu atravessar a rua que eu estou num centro espírita, os dois pequenos, né? 2 centros pequenos, mas estão lá. Se eu não tiver como estudar em outro lugar, eu sei que ali eu tenho como estudar a doutrina espírita. Eu posso ir para o Leão Denis, que não é distante da minha casa, eu posso ir de ônibus, eu posso ir até a pé se eu quiser, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de táxi, eu não tenho dificuldade de chegar lá. Né? Então a gente não tem essa noção, a gente não tem a noção do que seja você querer alguma coisa e você não ter isso nas suas mãos. Então daí a importância desse trabalho da divulgação, daí a importância desse trabalho na internet, a importância do trabalho pela Rádio Rio de Janeiro, pelas rádios espíritas que levam a doutrina espírita a todos os locais onde você possa acessar a internet, onde você possa acessar, pegar um rádio e sintonizar com uma estação. Né? Daí a importância desse trabalho, de todo esse trabalho de divulgação, porque ainda existem determinados locais em que é difícil ainda para chegar lá. Né? Em determinados países ainda é difícil, muito mais fácil do que antigamente, mas ainda se torna uma coisa difícil, né? E aí Kardec, tudo ok, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ok. Aí Kardec, mais à frente, ele diz assim: a ideia de se ver para sempre destruído, de ter seus filhos e os seres que lhe são caros perdidos sem retorno, sorri a um número muito pequeno de pessoas, acredite. É por isso que os ataques dirigidos contra o espiritismo em nome da incredulidade têm tão pouco sucesso e não o abalaram um só instante. Aí o padre pergunta a ele: a religião ensina tudo isso. Até hoje ela foi suficiente. Portanto, qual a necessidade de uma nova doutrina? Aí Kardec responde: se a religião tem sido suficiente, porque há tantos incrédulos. Se a religião tem sido suficiente, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? A religião nos ensina, é verdade, ela nos diz para crer, mas há muitas pessoas que não acreditam em palavras. O Espiritismo prova e faz ver que a religião ensina pela teoria. Aliás, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos Espíritos. Ora, é provável que os Espíritos só se manifestem com a permissão de Deus. Portanto, se Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para tirá-los da incredulidade, é uma impiedade recusá-lo. Se eu tenho a oportunidade do esclarecimento, por que recusar? Por que fechar os olhos e dizer: não, eu não quero aprender. Eu não quero aprender, eu não quero conhecer, eu não quero saber. O que eu sei já me basta. Se eu tenho a possibilidade do aprendizado, por que me negar ao aprendizado? Por que me negar o conhecimento do novo? Eu posso até não concordar, mas por que me negar o conhecimento do novo? Aí o padre pergunta assim: entretanto, o senhor há de convir que o Espiritismo não está de acordo com a religião em todos os pontos. Aí Kardec vai em cima dele: meu Deus, senhor abade, todas as religiões dirão o mesmo. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, do mesmo modo que os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e da sua imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que aqui na Terra cada um deve viver para si e pensar somente em si, ele seria não somente contra a religião católica, mas a todas as religiões do mundo. Seria a negação de todas as leis morais que são a base das sociedades humanas.
Os espíritos, longe disso, proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável pelos seus atos, recompensado ou punido segundo o bem ou o mal que tenha feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e esta regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos outros como gostarias que fizessem conosco. Não são esses os fundamentos da religião? Eles fazem mais. Eles nos iniciam nos mistérios da vida futura, que para nós não é mais uma abstração, mas uma realidade, visto que são aqueles mesmos que nós havíamos conhecido, que nos vêm descrever sua atual situação, dizer como e por que sofrem ou são felizes. O que há nisso de antirreligioso? Essa certeza no futuro, de se encontrar aqueles que se amou, não é uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é nossa essência comparada às mesquinhas preocupações da vida terrestre, não é própria a elevar a nossa alma e a nos encorajar para o bem? Não tem argumento, na realidade eles não têm argumento. As religiões não têm um argumento quando elas falam sobre a doutrina espírita, porque ela é consoladora. Ela não consola. Você ter a possibilidade de você ter, não ter a possibilidade de ter é ótimo, né? Mas existir a possibilidade de você ter notícia de um amado seu, de um amigo, de um amado, de um afeto seu que desencarnou, não é consolador? Não é consolador você saber que ele está amparado, que ele é amparado? Que ele não está relegado ao léu, ele não está jogado ao léu, ele não está relegado à sua própria sorte. Por mais errado que ele esteja, pelas piores coisas que tenha feito, ele não deixa de ter a proteção de Deus por causa disso. Ele não deixa de ter a proteção dos espíritos amigos, dos espíritos protetores, porque ele não agiu dentro da moral do Cristo. Ele não aponta, o Espiritismo não aponta o dedo para a gente e diz: você errou, você pecou, você errou, então você vai sofrer eternamente. Não, ele desperta a consciência de que a nossa atitude não foi a melhor, mas que existe a possibilidade da retratação. Eu tenho como recuperar isso. Eu não sofro com as penas eternas. Eu não vou ser infeliz para todo sempre. Eu preciso acertar aquilo que eu errei, aquilo que eu não fiz da melhor maneira possível, né? Mas eu não sou uma pessoa que vai ser julgada e vai ser condenada para a vida eterna, para sempre. Eu tenho a possibilidade de reparar aquilo que eu fiz de errado. Eu tenho a possibilidade de me retratar diante dessa lei divina, de me ressarcir diante dessa lei divina. Né? Eu não sou, como diz um amigo nosso lá do Leon Denis, eu não sou um espírito imperfeito, eu sou um espírito inacabado, né? Porque a obra de Deus não é imperfeita, ele não me criou imperfeito, né? Eu sou inacabado, eu ainda estou no aprendizado, tem coisas que eu ainda não sei, a minha visão não me esclarece exatamente como é, mas uma hora eu vou despertar para essa visão. Uma hora eu vou conseguir entender isso que está acontecendo e vou seguir em frente. E vou levar a minha vida em frente. Então ela não diz para mim: você errou, você pecou, você está condenado a isso, você está condenado àquilo outro. Não, ela não me mostra isso. Ele me mostra essa possibilidade do amor, ela me mostra essa possibilidade da compreensão, a possibilidade da solidariedade, a possibilidade que eu vou construindo ao longo das minhas vidas, que eu fui construindo ao longo das minhas vidas, ao longo das minhas existências, e que eu estou ainda construindo para as minhas existências futuras. Então é isso que ela me mostra. É isso que a doutrina espírita me mostra. É isso que ela me ensina. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas é o próximo a ti mesmo. É isso que o Cristo nos ensina. E é isso que ela vem enfatizar nas nossas consciências. Você não está sozinho. Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Você não está sozinho. Se te convidarem a caminhar uma milha, caminha 2, 3, 4. Perdoa 70 vezes 7 o teu inimigo. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, enquanto você tem tempo de estar com ele.
Então, ela vem me explicar, ela vem elucidar todas essas questões para mim. Então, ela não é antirreligiosa, né? A gente volta a dizer, na época de Kardec existia uma ideia. Hoje em dia, a gente tem uma outra ideia do espiritismo, as pessoas têm uma outra ideia do espiritismo, mas ainda existem essas dificuldades. Em determinados locais ainda existem essas dificuldades que nós ainda não compreendemos. Né? Então, se ontem nós estivemos lá no Alto de Fé de Barcelona, quem garante que nós não estávamos lá no Alto de Fé de Barcelona? Eu sempre digo que eu estava lá pelo menos abanando para não deixar o foguinho apagar, entendeu? Então a gente veio trabalhar com a divulgação doutrinária, com a palavra, com a divulgação doutrinária, por alguma razão. Há uma razão de existir nisso, né? Então que a gente consiga refletir sobre esse livro tão gostoso, sobre esse diálogo, sobre esse debate que Kardec, né, travou com as pessoas da sua época, nos levando a esse esclarecimento que ainda hoje precisamos, nós precisamos desses esclarecimentos, ok? Bom, gente, era isso, nós já passamos assim 2 minutinhos já da nossa hora, era isso que nós tínhamos. Obrigada, Elô, Roberta, Andy, Nilbert, Eduardo, Soldado Universal, Sérgio, Lisa. Muito obrigada pela presença de vocês e que a gente possa estar aqui outras vezes falando um pouquinho, ok? Quem pega agora, Elô, para fazer a prece final? Tá, vou passar para você, meu amigo. Um beijo no teu coração. Beijo no coração de todos. Vânia, minha amiga, obrigada, né? A gente vai escutando assim todos esses ensinos, né? Todos esses relatos que nos chegam, eu fico aqui. Eu pelo menos, né? Hoje em dia eu olho a doutrina espírita. No início eu vi assim aquele consolador, mas hoje em dia eu vejo assim como ela nos ensina a crescer, né? Não a crescer como a gente costuma dizer assim, a crescer somente espiritualmente, né? Não é o crescer no melhoramento, no sentimento, mas crescer mesmo, porque antigamente, né, eu não sei se eu estou me fazendo clara, antes nós tínhamos aquele conceito de viver de mãozinha dada, esperando que alguém nos dissesse como fazer. Hoje em dia a doutrina nos ensina como podemos fazer e nos dá em nossas mãos, né, a responsabilidade dizendo assim, você faz o teu caminhar. Então, a gente percebe que nós crescemos, porque a gente sai daquela questão de ficar segurando na mãozinha, né, e ficar tateando, esperando alguém nos puxar, nos direcionar. A gente hoje já anda com os nossos pés, porque ela vai nos esclarecendo de tal forma que a gente já não fica mais dependente, né? A gente já tem condição de caminhar. Então, eu vejo a doutrina assim, no meu ponto de vista, né? Ela nos ensina a crescer assim, a ponto de já termos condição de olharmos o que estamos fazendo, de seguirmos, né? de prestarmos atenção no que fazemos, no que pensamos, no que falamos, enfim, no nosso caminhar. Então ela tira aquela cegueira mesmo, como a gente antigamente costumava dizer, né? Ela não nos deixa mais com aquele, vamos dizer assim, com aquela dependência da bengalinha. Ela já coloca um instrumento, uma ferramenta, uma bússola, vamos colocar assim, né, em nossas mãos. E a gente já tem condição de seguir. Vou botar assim, Lisa, coloco aqui para você sim, tá? Então, Vânia, obrigada, minha amiga. E a gente só tem mesmo a agradecer pelo amparo, por toda a sustentação que recebemos, Pai amado. Jesus, desses amigos espirituais que nos envolvem, né, que nos esperam o nosso tempo de cada um, como a gente viu ali na lição, né, que nada é forçado, eles vão esperando o nosso tempo, né, o tempinho mesmo de cada frutinho amadurecendo, cada frutinho chegando no seu tempo, para que possa, assim, eles verem, não, agora já dá para aquele frutinho ser trabalhado, ser saboreado, e que ele possa seguir a sua trajetória. Então, a gente agradece, eu agradeço muito ao meu anjo guardião, aos mentores espirituais, a todos aqueles que estão assim torcendo pela minha caminhada e com certeza com a caminhada de todos vocês aqui. Então a gente faz essa prece, elevando essa gratidão, Pai, a todos esses amigos que estão
nos esperando, que estão torcendo por nós, que estão nos impulsionando, e para que tudo saia da melhor forma possível. Mas que nós possamos, assim, ter essa certeza, Pai, que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Que nós hoje já não estamos mais naquela condição de criança de botar a culpa no próximo. Nós sabemos tudo que estamos plantando e com certeza também temos a certeza, a confiança do que iremos colher mais à frente. Então que a tua doce presença possa assim envolver a cada coraçãozinho aqui presente, possa iluminar os seus lares, as suas famílias, possa envolver esses amigos espirituais que com certeza foram trazidos aqui junto conosco nesse aprendizado, e que cada vez mais, Pai, nós possamos crescer em sentimento, crescer em confiança, crescer em querer, em vontade, em esforço, porque ferramenta, como a lição mesmo e a Vânia nos trouxe, nós temos muita. Nós precisamos é buscar, trabalhar, buscar compreender mais. E o esforço é nosso. Então que cada um possa ter essa certeza dentro de si e ajudar da melhor maneira possível para que a nossa caminhada seja sempre de sucesso, seja sempre de crescimento. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, por essa oportunidade que tivemos nessa noite. E te agradecemos assim por essa oportunidade, encerrando com a tua bênção e teu amparo o estudo do livro que é o Espiritismo desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem hoje e sempre. Que assim seja.